Paciente tem direito à indenização por dano moral por ter recebido bolsa de soro com resquícios de sangue de outra pessoa. Justiça decide que imóvel de propriedade de devedor não pode ser penhorado, já que é considerado bem de família. O devedor comprovou que o imóvel é o único no nome dele. TRF da Primeira Região entende que inscrição de CNPJ em nome de trabalhador não impossibilita recebimento de seguro-desemprego. Aqui no Inteiro Teor, você vê as decisões e destaques da Justiça Federal da Primeira Região. Acompanhe. R$50 mil. Esse foi o valor da indenização fixada pelo TRF da Primeira Região a uma paciente de Minas Gerais. Ela buscou a justiça após receber uma bolsa de soro com resquícios de sangue de outro paciente enquanto estava em um hospital. A paciente precisou ser submetida a um tratamento profilático de diversas doenças. Acompanhe a decisão do tribunal. Entrar no hospital é motivo de desespero para algumas pessoas. Quando se fala em remédio na veia, então, muita gente não quer nem ver a agulha. Mas é bom que se observe bem o momento da administração do medicamento para evitar problemas. Em Minas Gerais, por exemplo, uma paciente recebeu uma bolsa de soro com resquícios de sangue de outra pessoa na agulha utilizada. Na etiqueta da substância, constava o nome correto de quem deveria ter recebido, mas a técnica de enfermagem responsável acabou administrando o soro na paciente errada. Após o acidente biológico, a mulher precisou ser submetida a um tratamento profilático para HIV, hepatite, sífilis e outras doenças, que, como explica este médico infectologista, é a orientação em casos assim ou semelhantes. A gente tem que tomar medidas específicas para cada uma dessas doenças. No caso do HIV especificamente, existe um protocolo que chama profilaxia pós-exposição, ou PEP, e é um protocolo que faz 1 mês de tratamento com as medicações usadas habitualmente para tratar o HIV, para impedir que esse vírus que pode ter entrado contamine o paciente e se reproduza. Para piorar, o resultado do teste de HIV realizado na paciente que seria destinatária do soro deu inconclusivo, gerando uma angústia ainda maior. Por fim, os exames não apontaram nenhuma contaminação na mulher, mas ficou o trauma. Inconformada, ela entrou com uma ação na justiça. Ela teve que se sujeitar a uma série de exames vinculados a doenças, sífilis, HIV e outras doenças que ela poderia ter contraído. Era uma pessoa que amamentava, ela teve que suspender a amamentação. Então, de alguma forma, ela se viu surpresa com tudo isso e isso impactou de uma forma muito profunda a vida dela. Já em primeira instância, a autora garantiu indenização por danos morais. O caso foi parar no Tribunal Regional Federal da Primeira Região e a 5ª turma fixou o valor da indenização em R$50 mil. É a avaliação que foi feita na turma, no sentido de avaliar o dano que foi dado a essa pessoa por ocasião desse erro da instituição. Naturalmente que não existe a avaliação da culpa, isso daí é um direito objetivamente avaliado. Então, no momento em que houve o erro, automaticamente existe a responsabilização em indenizar. Para evitar problemas como o mostrado na reportagem, é necessário seguir procedimentos importantes, de acordo com a enfermeira do Núcleo de Segurança do Paciente de um hospital de Brasília. Os cuidados mais importantes: higiene das mãos, tá? Com água e sabão, ou higiene com álcool gel. O uso da técnica asséptica no preparo do medicamento e durante a administração deste medicamento. Uma vez na corrente sanguínea, o material médico hospitalar ele precisa ser estéril. Então, eu não posso ter uma quebra de barreira dessa técnica asséptica, pois ele vai direto na corrente sanguínea, podendo ter algum risco de ter alguma contaminação. E ela orienta sobre o que o paciente pode fazer para verificar se tudo está sendo feito de forma correta. Ele pode e deve ficar atento. É um direito do paciente, tá? Ele perguntar e questionar qual é o medicamento que vai ser administrado antes. Conferir sempre se o frasco de soro, se aquele equipo, antes de ser realizada a primeira aplicação, ele está livre de qualquer sujidade e conferir se o medicamento tem um nome destinado a ele. Essa seria uma das formas mais seguras da gente estar evitando algum erro ou até a troca de medicação entre um paciente e outro.
Decisões de destaque do TRF da Primeira Região estão no nosso portal. Acesse www.trf1.jus.br. No próximo bloco, imóvel considerado bem de família não pode ser penhorado. É o que você vai ver a seguir. E mais, TRF da Primeira Região entende que inscrição de CNPJ em nome de trabalhador não impossibilita recebimento de seguro-desemprego. Já, já! A Justiça Federal de Goiás decidiu que o imóvel de propriedade de um devedor não pode ser penhorado, já que é considerado bem de família. Acompanhe. Já em primeira instância, a Justiça Federal de Goiás aceitou o pedido formulado pelo dono de um imóvel para que fosse desconstruída a penhora da casa dele, único bem da família. A União recorreu ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Alegou que o homem não comprovou morar no local e as provas são insuficientes. Para a 7ª turma do TRF1, o devedor provou que o imóvel é o único no nome dele e juntou comprovantes de contas de energia e de IPTU, além de certidões negativas de propriedade imobiliária. O colegiado destacou que a casa própria do casal ou da entidade familiar é impenhorável e não responde por nenhum tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza contraída pelos cônjuges, pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam. E agora veja esse caso em que o TRF da Primeira Região entendeu que inscrição de CNPJ em nome de trabalhador não impossibilita recebimento de seguro-desemprego. O seguro-desemprego foi criado pelo Decreto-Lei 2284 de 1986, com a finalidade de dar assistência financeira temporária ao trabalhador desempregado em virtude de dispensa sem justa causa ou por paralisação total ou parcial das atividades do empregador. Atualmente, o trabalhador pode receber de 3 a 5 parcelas do seguro, conforme o tempo de serviço. Para solicitar o seguro-desemprego, o cidadão demitido precisa agendar o pedido pela internet no portal Emprega Brasil. É necessário ter em mãos as guias entregues pelo ex-empregador ao homologar a demissão, o termo de rescisão, a carteira de trabalho, o extrato do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, o número do Programa de Integração Social, o PIS, CPF e um documento de identificação com foto. Após ser demitida da função de faturista, Aline pegou toda a documentação e foi direto à agência do trabalhador. Ela não sabia que precisava agendar o atendimento pela internet e também não verificou se toda a papelada da demissão estava correta. Por isso, enfrentou dificuldade para solicitar o seguro, pois faltavam assinaturas da empresa no documento da rescisão. Eu não sabia que tinha que agendar. Eu vim na sexta-feira passada e a menina aqui informou que só agendando. Aí eu agendei na própria sexta-feira, num 5h30, e agendei para hoje. Só que aí chegando hoje aqui, tinha 2 documentos que não estavam assinados. Aí eu tive que voltar na empresa. O vai e vem de Aline deu certo e ela conseguiu pedir o seguro-desemprego. Vai receber 5 parcelas, mas pretende conquistar outro emprego em breve. Eu entrei com os currículos. Se alguém me chamar, eu pretendo trabalhar logo. Eu prefiro trabalhar do que ficar esperando o seguro, né? Se alguém me chamar, eu prefiro logo. Mas não é todo mundo que consegue resolver administrativamente questões relacionadas ao recebimento do seguro-desemprego. Em Minas Gerais, um trabalhador precisou recorrer à justiça porque teve seu pedido negado pelo fato de haver inscrição de um CNPJ em seu nome de uma empresa que estava desabilitada desde 2013. A 5ª Vara da Seção Judiciária do Estado reconheceu o direito do autor ao seguro, mas o Ministério Público Federal recorreu da sentença ao TRF da Primeira Região.
O caso foi analisado pela primeira turma da Corte, que manteve a decisão e não aceitou os argumentos do MPF de que o fato de possuir cadastro de pessoa jurídica registrado em nome do trabalhador demonstrava que ele teria renda própria suficiente à sua manutenção. O relator, desembargador federal Jamil Rosa de Jesus Oliveira, destacou que não é razoável negar o benefício apenas por haver registro de CNPJ no nome do autor, já que foram apresentados documentos que comprovam a ausência de renda da empresa cadastrada. E como ficou demonstrada a falta de rendimentos de qualquer natureza suficientes à subsistência do trabalhador, não haveria impedimento para receber o seguro. Para esse advogado, a decisão foi ao encontro das finalidades do artigo 7º da Constituição Federal, que define o seguro-desemprego como um direito social do trabalhador. Essa decisão foi uma decisão muito relevante porque o magistrado ultrapassou a questão formal do adimplemento, aquela característica que seria um óbice à percepção do benefício, que é ele o trabalhador fazer parte de um CNPJ, ele fazer parte de uma pessoa jurídica, superou o óbice formal para ir às finalidades do direito, que é prover uma assistência financeira ao trabalhador que não tem condição de se manter. Então, nesse sentido, ele atendeu às finalidades sociais do artigo 7º da Constituição. Esse foi o Inteiro Teor, com notícias sobre a Justiça Federal da Primeira Região. Você pode ficar com a gente no nosso portal e também nas redes sociais como Facebook, YouTube e Instagram. Até o próximo programa. Tchau!